Neymar será a maior contratação do futebol brasileiro nos últimos 30 anos? Hoje, o vídeo, estamos gravando aqui dia 30 de janeiro, no mês eterno de janeiro, os boletos que o digam, falando um pouco sobre a chegada de Neymar, o príncipe da Vila Belmiro. Ele está herdando o trono do Rei Pelé, vai inclusive jogar com a camisa 10, não com a camisa 11, onde fez sucesso quando começou sua carreira no Peixe. E tem uma grande dúvida, tem uma grande expectativa quando a gente fala de Neymar, quando a gente fala de futebol brasileiro, e fazendo um pouco de futurologia, né? Imaginando como que será a passagem do Ney no futebol brasileiro, nessa reta final de carreira, já estamos falando disso, mas talvez o Neymar jogando mais uns 2, 3 anos em alto nível, podemos dizer isso. Vamos ver essa situação, a gente vai analisar aqui. A ideia do vídeo é fazer um comparativo com outros jogadores do passado, né? Neymar completa 33 anos agora, em fevereiro, então já não é também um jogador tão novo com relação a outros que estão voltando para o futebol brasileiro, mas também está longe de ser um veterano já totalmente fim de carreira. Realmente dá para, teoricamente, dá para o Neymar jogar, estamos falando 33 anos agora em 2025, ele poderia jogar mais uns 1, 2 anos em alto nível, ainda até no futebol brasileiro, mas tem todo um planejamento que a gente já começa a contar por aqui, né? Trazendo os créditos, hoje, reforço aqui, eu gosto demais no meu trabalho enquanto jornalista, de valorizar e a gente passar dar os devidos créditos para quem faz um trabalho correto. Fabiano Fará, da Rádio Transamérica, eu já elogiei várias vezes nas minhas redes sociais, nos meus vídeos, nos meus textos, falando sobre porque ele foi o primeiro jornalista em abril de 2024 a gravar o retorno de Neymar para o Santos. Ele falou que encerraria a carreira se o Neymar não voltasse para o Santos. A única, vamos dizer assim, a única ressalva em relação à afirmação dele é que para o jornalista, para o Fará, o Neymar voltaria em agosto, ao término do seu contrato com o Real. Mas todos os problemas que aconteceram com o Jorge Jesus, ele não ter sido inscrito no Campeonato Saudita, alguns entreveros, o contrato do Neymar foi rescindido e ele chegou ao Brasil, já assinou o contrato hoje, dia 31 de janeiro, um contrato de 5 meses, então já entra num caso, é um contrato curto, né, a gente não, provavelmente deve ser renovado, mas é importante também a gente colocar, quando for fazer essa análise, esse exercício de futurologia variável, pode ser que o Neymar jogue só meio ano e aí apareça algum time europeu, ou mesmo ele vá para a MLS jogar lá no Inter Miami, onde já tem um acordo verbal para jogar no Inter Miami, no time do David Beckham, e talvez com chance de reeditar o trio MSN lá com o Messi e com o Suárez. Então, existe uma grande possibilidade dessa passagem do Neymar no futebol brasileiro, esse retorno para o Santos, é um retorno curto. Mas também, passando os créditos para o Fará, o planejamento da comissão técnica do staff, né, de toda a equipe que cuida da carreira do Neymar, é ele ficar no Peixe até julho da próxima temporada. Então, terminar 2025, começa 2026, depois da Copa do Mundo de 2026, aí sim ele vai para os Estados Unidos. Então, um dos focos do Neymar em voltar para o Brasil foi estar jogando, estar numa liga competitiva e chamar a atenção, assim, conseguir se condicionar para jogar a Copa do Mundo. Esse é o planejamento dele desse momento. Ele já não pensa mais em ser eleito o melhor do mundo, essa situação já ficou para trás, ele perdeu a oportunidade por N fatores, que não vem ao caso aqui dizer, deixa eu pegar, assim, aí, esse é um assunto para uma outra live, para um outro vídeo, mas focando nessa parte, ele vem com moral, a chegada dele foi muito elogiada, a repercussão, o post dele no Instagram teve Lucas Moura, Richarlison, Pedro do Flamengo, Rodrigo, Vini Júnior, Paquetá, vários jogadores repercutiram, o Memphis Depay do Corinthians repercutiu, perfis de clube, o PSG fez elogios, o perfil oficial do Brasileirão, da Libertadores, do Paulistão, muitos jogadores estão empolgados com esse retorno, torcendo para dar certo. O Gabigol, ex-companheiro dele, inclusive esteve cotado para retornar para o Santos, um dos focos do projeto do regresso do Neymar para Vila Belmiro era montar um time forte, e o Gabigol era um dos nomes, acabou acertando com o Cruzeiro, mas o Gabigol falou, já deu entrevista também comentando sobre esse retorno do seu ex-companheiro de clube. Então, era uma ideia. Ele tem um respaldo. O Savinho, do Manchester City, já falou que assim, o planejamento eles querem que
O Neymar, eles já falaram que vão fazer o máximo possível para o Brasil ganhar a próxima Copa do Mundo por conta do Neymar, que é a última Copa dele. Então, isso aí é um outro ponto também que a gente pode falar mais para frente num vídeo falando de seleção brasileira. Acho que é precipitado a gente falar isso, colocar, tipo, jogar em função dele. Já aconteceu isso na Argentina do Messi. Tem um lado positivo, mas tem um lado negativo. Mas vamos lá. Então, falando um pouquinho aqui, começando algumas situações. Primeiro de tudo, acho que a gente precisa trazer, até por conta das outras contratações que estão aqui, e vários outros jogadores, né? Que a lista a gente teve que, para montar, se fosse realmente com todos os jogadores que voltaram ao futebol brasileiro com status de renome, né, com status de reforço de peso, né, a gente faria uma apresentação do PowerPoint, não seria apenas uma foto com uma montagem de vários jogadores. Alguns não deram certo, a gente tem o Daniel Alves, regressou quando voltou para o Brasil, Douglas Costa, Diego Costa, William, tem alguns bons exemplos de jogadores que chegaram no futebol brasileiro e não renderam. Mas, uma coisa que a gente não pode negar, até como falei da repercussão, o Neymar é um reforço midiático. Ponto. Assim, não é menosprezando, até porque a gente não tem a noção, a gente não tem como analisar como vai ser o Neymar jogando, até porque faz tempo que ele não consegue manter uma regularidade jogando. Mas o midiático, até para explicar para você que está assistindo, até para detalhar, não quer dizer que um jogador de mídia é porque está chegando só porque ele é um nome forte de marketing. É um ponto forte, porque você tem a parte financeira, tem itens a serem falados, e essa parte de mídia, da arte aqui, da arte de capa, tem o Ronaldo Fenômeno, que foi o primeiro nome, vamos dizer assim, de peso nos últimos anos, que chegou, um jogador que já muito acima do peso, dúvidas em relação ao que ele conseguiria entregar em campo, e ele veio para o Corinthians como um cara de marketing, veio para fortalecer o Corinthians dentro de campo. E acabou calhando que ele também conseguiu entregar dentro de campo, porque mesmo com um condicionamento físico abaixo de outros jogadores, falando na parte física, tecnicamente o Ronaldo era muito acima da média, ele se sobressaiu, ele foi protagonista no Brasil. Pegando exemplos mais recentes, o Lucas Moura volta para o São Paulo como um ídolo, retornando para o clube, e nós estamos vendo desde 2023, ele está sendo protagonista, está jogando em alto nível no tricolor. Grandes atuações recentes, já começou, já fez estrago contra o Corinthians recentemente no Paulistão. Ele é um outro exemplo de jogador midiático, né? Está falando de um cara que atuou durante anos na Europa, no PSG, no Tottenham, né? Não foi protagonista na Europa, não chegou a ser primeira prateleira europeia, né? Inclusive no Tottenham ele ficou muito tempo no banco de reservas, mas voltou com moral e está se sobressaindo, está entregando mais do que esperado. E aí o caso do Memphis aqui no Corinthians, ele chega também com uma grande expectativa, ele não também é a mesma situação de não é um jogador de primeira prateleira europeia, não vai entrar na seleção dos melhores do mundo, talvez uma seleção dos melhores da Holanda, mais para frente, pode ser, mas chegou com todo o impacto, foi notícia no mundo inteiro, mas não compara com a chegada do Neymar, que é um cara que, por toda a carreira que a gente também está falando do Neymar, que passou anos no Barcelona e PSG, então, atuando, principalmente na Liga Espanhola, que é uma das maiores do mundo, disputando Champions League, chegando em final, levou o PSG até uma final, jogou ao lado do Messi, do Mbappé, jogou do Suárez, jogou Copa do Mundo também. O currículo do Neymar é muito grande. Não dá para questionar a qualidade do Neymar. A gente pode questionar a condição física, questionar a fama de Kaikai, a postura dele com adversários dentro de campo, mas não dá para questionar a técnica do Neymar. E não dá para questionar o impacto de mídia do Neymar. O retorno dele está sendo noticiado, assim, é a informação no mundo inteiro, repercussão, a festa está rolando agora, antes que eu estou gravando, na Vila Belmiro está acontecendo uma festa de apresentação com vários convidados, vários DJs, MCs, enfim, um show que tem como, claro, protagonista o Neymar. E volta para cá. E a gente agora, pegando em termos de balanceamento, né, analisando alguns jogadores, né, e em termos, alguns que não deram certo, mas só para a gente poder até fazer uma análise, e outros que tiveram um retorno, para poder entender até onde o Neymar pode chegar, quem o Neymar precisa superar, ou se ele não tem como superar. Uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro veio com o Romário no Flamengo em 95. E é um cenário muito diferente. O Romário chegou
tendo vencido a Copa do Mundo de 94, sendo protagonista ao lado do Bebeto, mas sendo o grande nome, né, melhor do mundo, em 1994, estava no Barcelona, volta para o Brasil para jogar no Flamengo, toda uma engenharia financeira na época. O Flamengo teve que procurar parceiros para poder conseguir viabilizar o retorno, conseguir comprar o Romário junto ao Barcelona. O Baixinho não teve sucesso no primeiro ano, né? Inclusive o pessoal mais velho lembra, né? O Flamengo montou o que era o melhor ataque do mundo, né? Romário, Sábio de Mundo. Então teve uma grande expectativa em cima desse trio ofensivo que não teve grandes títulos, grandes conquistas. O Romário depois, mais para frente, em 99, conseguiu ter um pouco mais, como foi destaque na Copa Mercosul, que hoje a gente pode colocar como similar à Copa Sul-Americana, mas o Romário não teve um retorno técnico tão grande para o Flamengo nessa volta, mas chegou como craque, chegou como sendo, para muitos, a maior contratação da história desses últimos 30 anos do futebol brasileiro, esse retorno, a chegada dele, pegando em termos de você pegar um craque mundial, um jogador que estava no Barcelona, primeira prateleira mundial, e voltar, para muitos assim, é quase um consenso que o Romário é a maior contratação da história, por tudo que envolveu, né, o pacote. Não, é um jogador que veio em alta, veio jogando numa liga europeia, sendo titular num clube de alto nível, e chegou com esse impacto. Quando a gente coloca para o Neymar, a gente está falando de um jogador que está vindo no Al Hilal, que com poucos gols nos últimos tempos, com várias lesões. Então, o Neymar não chega com primeira prateleira europeia. Se a gente for analisar por esse lado do que ele estava jogando, o Neymar não teve propostas da Europa para jogar, para voltar para o Brasil. Então, isso é um ponto. Quando coloca do Ronaldinho Fenômeno, vamos lá, trazendo o R9. Ele chegou, ele estava histórico de lesões, ele queria jogar no Flamengo, o Flamengo não quis fazer aposta. O Corinthians, com o André Sanches, fez uma aposta pensando no line do marketing e trouxe o jogador. Então, o Ronaldo ganhou a Copa do Brasil no Corinthians, ganhou o Paulista pelo Corinthians. Para muitos, assim, é algo dividido, né? Parte da Fiel acha que o Ronaldo entra numa seleção dos melhores do mundo. Nos melhores do Corinthians, eu tenho minhas dúvidas por conta de outros jogadores que marcaram a história, somente no ataque alvinegro, mas é que o Ronaldo entra muito pelo currículo de melhor do mundo, título de 2 participou, estava no grupo de 94, ganhou em 2002 a última conquista do Brasil em uma Copa do Mundo, melhor do mundo, carreira europeia de grande nível, mas se você analisar o retorno do Ronaldo Fenômeno, é muito mais pelo nome de quem a carreira do Ronaldo Fenômeno do que pensando no jogador, de falar, não, tá chegando um cara que vai entregar aqui, que vai fazer o time, vai mudar o time de patamar, porque olha o que está jogando, que é o caso do Romário, e é caso da expectativa que existe em relação ao Neymar. O Memphis, quando veio para o Corinthians, veio em baixa numa temporada ruim do Atlético de Madrid, mas tinha um histórico de por exemplo, no Barcelona ele foi bem, eu sempre comento que acho que a questão do fair play financeiro que impediu muito o retorno dele. O Memphis não tinha propostas de grandes times da Europa, mas tinha propostas, por exemplo, o Sevilha foi um dos interessados, só não quis bancar, ele não teve acerto salarial para continuar na Europa num time médio. Então é importante a gente trazer que foi, além do Memphis não ser um jogador de primeira, de um dos craques da história do futebol, o Memphis não recebeu propostas de clubes que lutam por títulos na Europa, ele recebeu propostas de times médios. Então vem um outro cenário. Ronaldinho Gaúcho no Flamengo foi também chegou, né, em baixa no Milan, pensando em Copa do Mundo, pensando em seleção brasileira. Estava acertado com o Grêmio inclusive montou umas caixas de som, toda uma festa, e na hora H houve um chapéu, ele não houve acordo, foi para o Flamengo, então chegou também o Ronaldinho Gaúcho, chegou como um status de grande estrela, mas ele aí você analisando a passagem, o Ronaldinho Gaúcho foi abaixo, pelo que o retorno dele não rendeu o esperado, posteriormente ele acabou acertando com ele, foi para o Atlético Mineiro, onde ganhou a Libertadores, ao lado do Diego Tardelli, montando uma bela dupla de ataque, mas o Ronaldinho Gaúcho sendo protagonista, mas quando você começa a analisar nesse nível, ele ficou abaixo também, tanto principalmente do Romário, como daqui também falando do próprio Ronaldo Fenômeno, aí já analisando carreira e o que entregou no futebol brasileiro.
Pegando outros exemplos, até alguns que não estão aqui na arte. Tivemos o Deco no Fluminense, que foi um jogador com carreira europeia. O Seedorf no Botafogo, apesar de não ter conquistas, foi um cara que não é, ele conseguiu elevar a qualidade do Botafogo. Realmente, assim, tecnicamente ele foi muito acima, ele conseguiu entregar. Faltou ter um time melhor para poder conseguir grandes conquistas com a camisa do Glorioso, mas foi uma das grandes contratações da história. No Grêmio, tivemos o Luiz Soares, que chegou já com a questão física, com grandes problemas de entregar, né, na correria, na exigência que temos no futebol brasileiro, mas marcou história na carreira no Grêmio. Estamos ali pegando um outro exemplo aqui da arte. Está na arte. Estou só relembrando aqui de algumas contratações. Falamos do Lucas Moura, que ganhou títulos com o São Paulo, então entra realmente em uma das grandes contratações da história. O Thiago Silva, que não está na arte, mas, pô, o Thiago no. Olha o que o Thiago Silva chegou como impacto na zaga do Fluminense e ajudou a evitar o rebaixamento. E o Thiago Silva chegou como veterano, com moral na Europa, e voltou para assim, poderia ter continuado no Chelsea, mas preferiu voltar para o Fluminense. Né? Então, a gente começa a analisar uma lista de alguns jogadores em relação ao que fizeram em seus retornos e jogadores que realmente conseguiram ter um destaque, conseguiram jogar bem. Isso ajuda, pelo menos a gente começa a balizar, falando, beleza, vamos colocar a régua aonde para falar do Neymar. O Neymar tem potencial para a gente olhar daqui a um tempo e falar que ele foi a maior contratação da história maior contratação da história do futebol brasileiro, ou pelo menos assim, segundo lugar, top 3, vamos dizer assim. Acho que eu vou nessa linha, eu concordo com o pessoal, apesar de ser. Na época eu estava começando a acompanhar futebol, mas você olhar, como eu citei, todo o pacote do Romário, mesmo com a falta de títulos, mesmo sem ter o retorno esportivo no Flamengo, ele chegou e o retorno dele acho que é um impacto grande por no momento de carreira que ele estava, realmente de altíssimo nível, voltar para o futebol brasileiro. Diferente, acho que, de todos os jogadores que nós estamos listando. Pensar num caso desse, guardar as proporções, acho que falar do Romário voltando para o Brasil é como se chegasse hoje o Flamengo contratasse o Vini Júnior, como se o Santos estivesse repatriando o Rodrigo, jogando lá no Real Madrid. Pegar algum outro exemplo de brasileiro em destaque, deixa eu ver, tentando lembrar de cabeça, alguém que está jogando em altíssimo nível, goleiro. O Inter trazendo o Alisson, titular do Liverpool. Seriam coisas nesse nível para te falar. O Corinthians repatriando o Marquinhos, que está titular no PSG há muito tempo. Então, assim, você pegar o Romário, o Marquinhos não dá nem para colocar, não, desculpa, tira até o Marquinhos, não dá. Apesar do Marquinhos estar com uma carreira vitoriosa, assim, está na seleção brasileira há tempo, o Romário é aquele tipo de jogador que você está pegando um cara que está em alto nível, que escolheu voltar para o país, que ele não queria continuar na Espanha, então a opção de voltar foi dele. Claro, a realidade em 1994, 95 financeira era outra, o próprio investimento atualizado da chegada do Romário em 95 não está nem nas 20 maiores contratações do mundo, se você olhar até com a correção de inflação. Também é importante a gente citar. Hoje, um jogador de um perfil do Romário teria que abdicar de muito dinheiro para jogar no Brasil, coisa que o Neymar está tendo que fazer. Ele não vai chegar perto do salário que ele ganhava no Barcelona, no PSG, no Al-Hilal. Só que imagine o cenário que aí a gente pode também pensar no que analisar para o futuro. Eu fiz um vídeo falando aqui no canal Futejotas da chegada do Memphis e questionando, né, se de repente o Memphis no Corinthians ele poderia ser maior que o Ronaldo Fenômeno no Corinthians. E pontuei várias situações. O Ronaldo no Corinthians, o título que ele fez fora de campo, o Memphis sendo protagonista com conquistas esportivas, ele poderia marcar o seu nome na história do Corinthians muito maior do que do Ronaldo Fenômeno. E aqui é só falando Corinthians, porque não tem como, não dá para comparar a carreira do Memphis, por mais que seja uma carreira que tem um peso, não chega perto da Ronaldo Fenômeno. Se o Neymar, nesse retorno, chega e faz o Peixe ser protagonista, um time que estava disputando Série B, é um caso, aí a gente começa a pegar até parecido com o Ronaldo Fenômeno. O R9 chega para o Corinthians no ano seguinte do Timão na Série A, depois do rebaixamento. O Neymar está chegando no time do
Santos depois de conseguir o acesso, o retorno para a elite nacional. Com o outro agravante a favor do Neymar. O nome Neymar está permitindo trazer outros jogadores. Não? O Zé Rafael, que já estava. As negociações tinham parado, já teve um acerto, o Zé Rafael está encaminhado para ser reforço do Santos. O David Washington, do Chelsea, o Santos vai ter que pagar uma grana, assim, vai ser um empréstimo com 100% dos salários bancados pelo Peixe, provavelmente com parceiros que o Neymar deve estar trazendo. Mas o que a gente está pegando e resumindo dessa situação é que o time do Santos, que vem de, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, são 3 derrotas no Paulistão e um empate para a Ponte Preta. Hoje o Santos está mais perto do rebaixamento no Paulistão do que da vaga no mata-mata, repetindo problemas da alta temporada. Só que você tem o Neymar, que chega com todo um peso, um cara que está sendo extremamente bem acolhido no clube onde ele nasceu, no clube onde ele foi formado. As primeiras impressões são que ele vem de jogar. E aí, se a gente analisar uma passagem, mesmo que seja de um ano e meio, que ele chegue agora para o Santos, dispute 2025, então dispute o Paulistão, disputa a Copa do Brasil, dispute o Brasileirão, e no ano que vem dispute só o Paulistão, Copa do Mundo, vai embora. Porque acho que é importante a gente colocar essa frase, para o torcedor santista também não esperar que a ideia do... Apesar que o Lucas Moura, quando veio para o São Paulo, a ideia também era ficar pouco período, em 2023, era um período de 6 meses, e ele já falavam que ele estava acertado com um clube na MLS, e acabou não acertando, inclusive o próprio Lucas Moura comentou, falou, não tem nenhum acerto, e foi confirmado, então a palavra do Lucas Moura foi verdade, foi cumprida, ele ficou, e tanto que ele está no São Paulo até hoje. Nada impede do Neymar também ficar, tô feliz aqui, conversa com o pessoal do Inter Miami, fala, obrigado, sei que eu tô palavrado, mas eu vou ficar mais um ano, então de repente disputar uma Libertadores pelo Santos em 2026, de repente ser campeão pelo Santos da Libertadores, de repente ir para o Mundial em 2027, Mundial de Clubes, ou tem o Mundial em 2026, então a gente tem algumas situações que realmente podem fazer. E acho que quando for analisar, quando você for fazer um balanço, se o Neymar chega para o Santos, a gente fala, pô, um jogador aqui que entrou no futebol brasileiro, voltou, não volta desacreditado, acho que é meio pesado falar isso. Existe uma grande dúvida de como o Neymar vai atuar da questão física, mas não é um jogador que vem de lesões grandes, 33 anos, mas que para muitos nos últimos anos é o melhor jogador da safra brasileira, em termos de qualidade técnica, e poderia ter, e teve potencial para ser melhor do mundo. A época do Barcelona, para mim, acho que se ele tivesse continuado no Barça, ele com certeza teria vencido 2, 3 prêmios de melhor do mundo, porque ele teria um time de alto nível para jogar para ele. E a decisão do PSG, acho que para mim foi o erro foi porque ele pensou muito uma coisa. Aqui um lado que eu comento muito do Neymar, vou me permitir falar de uma opinião que eu tenho sobre o Neymar. Eu acho ele extremamente egoísta, um cara que pensa muito nele. E acho que esse foi um erro. A saída dele para o PSG, vou para um time onde eu vou ser o cara, pesou muito. O Barcelona ele teria muito mais condição de jogar em alto nível, disputando com times mais fortes. O adendo que eu coloco aqui foi comentando com alguns colegas da chegada do Neymar, e o pessoal falou, quantos títulos o Neymar ganhou no PSG? E eu falei, mas tudo bem, beleza. Só que vamos analisar o nível da Liga Francesa. Não tem grandes times. E apesar da moral, né, do nível da Liga Francesa, que é considerada uma das 5 principais ligas da Europa, como o sucesso do Neymar foi na França, não foi na Europa, né, não foi ganhando uma Champions League, que foi o principal torneio, né, apesar de ter chegado na final. Então, nos duelos contra equipes mais qualificadas, ele acabou não mantendo uma regularidade tanto, que ele não foi melhor do mundo. Em seleção brasileira, ele não conseguiu fazer, acho que o fato do Brasil não ter vencido nenhuma Copa com a presença do Neymar, né, ausência até mesmo em finais com a presença dele, o que aconteceu em 2018 no Brasil. Então, a gente vem com uma carreira que tem, sim, algumas ressalvas em relação ao Neymar. Mas está chegando, é um cara que, olhando o exemplo do Lucas Moura, bem condicionado, que está entregando já são alguns anos, acho que o Lucas Moura, dos jogadores mais recentes, é o que a gente pode falar mais, né? O Memphis, ele mostrou
uma qualidade técnica no ano passado, inclusive já aconteceu de muitos colegas da mídia já colocaram até mesmo o Memphis como um dos melhores jogadores do Brasileirão, mesmo atuando 3 meses, acho muito precipitado. Não dá para cravar, então, assim, em termos. O Memphis é um jogador que chegou com muito mais mídia que o Lucas Moura, mas você analisar quem entregou, até mesmo pegando relembrando a arte do vídeo, o Soares entregou muito mais que o Memphis, o Lucas Moura, sem sombra de dúvida, entregou muito mais do que o Memphis. E o Neymar chega com potencial. Claro, vai ser difícil, mesmo com a possibilidade de reforços chegando para o clube com o Neymar, meio que vai ser aquela coisa do Neymar provar realmente que ele é um craque de primeira prateleira e conquistas do Santos nesse curto período que ele deve ficar, que é o previsto, vão ter que acontecer muito por conta dele. Hoje, você olhando o elenco do Santos, é um time que tem potencial, mas precisa de algumas peças. Nós já estamos falando sobre isso, né? Um time que não é mero acaso, que é um time que vem de 3 derrotas seguidas e perdeu os dois. Perdeu para o Palmeiras, perdeu para o São Bernardo, assim, teve alguns resultados complicados em relação a isso, nesse começo de temporada. Claro, com a ressalva que eu já comentei, a gente está falando de começo de estadual, então os jogadores não estão bem fisicamente, então hoje vê os times grandes rodando bastante o elenco, mas tem um cenário importante para te frisar em relação ao Peixe aqui, para falar na reta final do vídeo, que é o fato de o Peixe o Peixe sofreu na Série B, não subiu com o pé nas costas, não garantiu o acesso, teve problemas até a reta final, conseguiu com antecedência, conseguiu a vaga para a Série A com algumas rodadas de antecedência, mas nas últimas, na reta final, alguns tropeços, tanto que o Carille não ficou e o Carille por pouco não foi demitido durante a Série B. E o Santos não fez grandes contratações por conta da parte financeira. Então, é um elenco limitado, um elenco que precisa de reforços, elenco que já precisa de reforços para não ter problemas para se manter na Série A. E não dá para imaginar um elenco que tem o Neymar dentro de campo, um dos melhores jogadores da história do futebol brasileiro, em relação à qualidade técnica, que é incontestável, que nós não temos o que falar sobre isso. Não dá para pensar o Neymar simplesmente jogando o Brasileirão para evitar uma queda para a Série B. O Neymar ele vai querer chegar no clube para levar o time, ele vai querer um time que lute por título, que chegue para lutar pelo Brasileirão, ou pelo menos para a Copa do Brasil, e se for na Copa do Brasil, para não ter sufoco no Brasileirão. Então a gente vai analisar com calma, a gente vai olhar vamos olhar o Neymar dentro de campo, a previsão que ele vai estrear, já volta a jogar agora em fevereiro, não, desculpa, estou gravando dia 31, vou subir o vídeo, então a partir de fevereiro ele já deve fazer a sua estreia, se fala que a condição física dele parece estar boa, então tem grandes chances de ele já na segunda semana de fevereiro já entrar em campo. Não joga o clássico contra São Paulo, que acontece, estou gravando esse vídeo dia 31, o clássico do final de semana, dia 1º, abrindo o mês de fevereiro, Santos e São Paulo, mas deve jogar, provavelmente pegando aqui o caso, o mais provável é que ele esteja presente no clássico contra o Corinthians fora de casa. E aí sim, a partir dele jogando, dele atuando dentro de campo, a gente começa a fazer uma análise do Neymar no futebol brasileiro, do Neymar enquanto jogador. E aí a gente pode ter uma ideia, até retomar esse vídeo lá na frente para falar sobre o impacto do retorno do Neymar ao futebol brasileiro. Então é isso, galera. Um forte abraço e até o próximo vídeo.